tem muita coisa séria de verdade acontecendo sempre. E eu tento ser o contraponto ali do desimportante. Se a minha coluna fosse num jornal, assim, impresso, eu queria estar entre a cruzadinha, o horóscopo e a tirinha do Calvin, sabe? É difícil explicar o ânimo que a gente sente ao ouvir a frase "eu tenho uma fofoca pra te contar". O olhar fixa, a escuta se aguça e dependendo de quem ou do que é, o coração dá até uma leve acelerada de curiosidade. Poucas coisas têm o poder de capturar a nossa atenção tão rapidamente quanto uma boa fofoca. Tanto que a gente passa tempo demais rolando o feed, buscando atualizações de pessoas que a gente nem nunca ouviu falar. Mas fofoca também é coisa séria. Os pesquisadores acreditam que ela serviu como uma ferramenta para o desenvolvimento da linguagem, para o convívio social e até para a sobrevivência da nossa espécie. E não dá para negar que esse hábito pode trazer consequências tanto para quem é alvo quanto para quem participa. Olá, eu sou a Dandara e você está ouvindo Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Aqui a gente recebe convidados especiais para refletir sobre as delícias e os dilemas da vida adulta, sempre por um prisma solar. O nosso convidado de hoje é o jornalista e colunista da UOL, Chico Barney. Um verdadeiro especialista quando o assunto é reality show, o Chico sempre está atrás de uma boa história, ou de uma boa fofoca que desperte o seu interesse. Já fez documentário sobre o bebê reborn, acompanha de perto os dramas da televisão e fez da curiosidade sobre o comportamento das outras pessoas uma ferramenta do seu trabalho. Chico, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Uma honra, satisfação. Adoro aqui. Bom, para começar, você se considera uma pessoa fofoqueira? O que você acha sobre isso? Isso é um dilema na minha vida, sabia? Porque É? eu normalmente eu sou classificado, né, como um cara que trabalha com fofoca. Eu não lembro de uma fofoca que eu tenha feito na minha vida. Você considera que você trabalha com fofoca? Porque eu acho que Não. isso hoje em dia é muito amplo, né? Assim, tem até aquela frase, brincadeira de que jornalista é quase um fofoqueiro profissional, né? Porque a gente fica caçando o que as pessoas estão fazendo. E né? Se a gente for ver, assim, 90% do jornalismo esportivo, é o que está rolando nos bastidores. Noticiário político, é o que está acontecendo quando eles estão longe dos microfones ali do púlpito da Câmara ou do Senado. Então tudo é um pouco esse lance da fofoca, né? Eu sou fascinado pelo universo aí da TV, de celebridade, eu gosto muito de reality show e tal, mas é quase sempre sobre coisas que estão postas oficialmente, Já estão né? ditas. Oficialmente, né? E fofoca pra mim, nesse âmbito do jornalismo de fofoca, né? Ele sempre pra mim tá muito próximo, me remete pelo menos a um julgamento moral, a um negócio do certo e errado, que é um negócio que me interessa muito pouco também. Quero que esteja todo mundo errado o tempo todo, sabe? Eu me divirto muito mais quando tá todo mundo errado, assim. Então, eu entendo a conexão e acho que faz sentido, né? Mas eu sempre fico pensando assim, cara, que engraçado eu ter caído nesse mundo da fofoca, sabe? Nesse âmbito, porque tem a ver, eu entendo, faz sentido. Acho que assim, a gente fala muito sobre como a internet modificou tudo isso, né? Antes é isso, você gostava de um ator X, você gostava do papel dele naquela série, ou algo do tipo, né? Hoje em dia, você gosta do ator, porque você sabe o que ele gosta de comer no café da manhã, porque você sabe o que ele faz, tipo assim, sabe? Antes de dormir, a rotina, nanana. Eu acho que, quem sabe, assim, o entretenimento parece que hoje em dia é menos interessante o reality show e mais a fofoca sobre a pessoa que tá no reality show, sabe? Eu acho que de uns anos pra cá até, tem toda essa discussão, né, entre separar o artista da obra. Teve todo o movimento, por exemplo, do Me Too, e daí depois um monte de outras coisas, de reverberações que tem até hoje a respeito disso. Dá pra gostar do filme do Woody Allen, sendo que ele supostamente fez o que ele fez? O Ed Mota, que jogou uma cadeira e foi xenofóbico, dá pra ir no show dele impunemente? Qual é o consumo ético da arte e do entretenimento em tempos como os atuais? Essa é uma discussão que eu acho curiosa, interessante, assim, que só poderia acontecer nesse momento, né, em que a vida de todo mundo é tão devassada muitas vezes por iniciativa própria, né? Porque no Instagram tá todo mundo ali, de alguma maneira, se exibindo pra alguém, né? Eu acho que é muito bom isso, porque eu acho que tem esse lugar também, né, de que hoje em dia não necessariamente é essa fofoca que o cara vai muito a fundo pra descobrir, tipo, a pessoa posta, né? Mais do que isso, assim, tem alguns artistas que têm um controle muito grande da narrativa da própria vida e que fazem disso um pilar de conteúdo. Da Virgínia a Taylor Swift e a Beyoncé. Assim, tanto de quem faz aquele conteúdo que é pura e simplesmente
a sua vida, né? O que está acontecendo com as filhas da Virgínia, em qual encrenca ela se meteu agora, o negócio com o Livinho, é o Vini Júnior, é o José Felipe, não sei o quê. E tem também quem faz arte de fato, né? Ou pelo menos um jeito mais reconhecível de arte, que é por exemplo, os exemplos que eu dei aqui da Taylor Swift e da Beyoncé. Todo disco que elas lançam vem um monte de histórias paralelas a respeito do que aquilo significa, como é que é a relação com não sei quem, o que aquilo explica em relação... Então vai gerando um monte de, sei lá, de análises e de teorias e de questões, assim, que fica tudo meio misturado, assim. E quanto maior o artista, né, mais encastelado, mais controle dessa narrativa ele tem. Mas ainda assim, é fofoca, né? E é isso que ajuda a alavancar muitas vezes, né? Porque quantos Lógico. conteúdos e coisas que a gente já não viu que fizeram sucesso, não exatamente pelo que ele é, né? Mas por toda a fofoca que estava por trás e os boatos que estavam rolando e tudo que estava acontecendo. Então, quem sabe, eu acho que ainda mais subcelebridades, né? Que é o que a gente fala, tipo, que eu acho que elas buscam muitas vezes que aquela fofoca se espalhe e viralize e aconteça, né? Porque é isso que vai levar ela para os holofotes e que vai levar para esse lugar, né? O cidadão lá que viu o ET em Campo Largo, né? O storytelling dele é um storytelling de fofoca. Assim, ele tá com, né? É tudo muito próximo, assim. Tanto que a Sônia Abrão tá cobrindo esse caso ufológico, por exemplo. Né? Então fica tudo misturado mesmo. Não, e a Eu acho isso quantidade de interessante. seguidores, né, que ganha, tipo, a moça do avião, que não deu lugar pra criança, que é isso, né, nada passava de um Exato. boato, de um vídeo gravado, ninguém sabia quem gravou o vídeo, nananã. Deu uma semana, 1 milhão de seguidores. Não, um fenômeno, né? Semana passada eu estava assistindo um programa da Globo, Convocadas. E eu não sou o cara mais ligado, eu até gosto de futebol, assim, mas hoje em dia não sou o cara mais ligado em futebol no mundo. Mas aquilo ali me fez gerar uma conexão com essa seleção brasileira de 2026 absurda. Porque daí você sabe melhor ali qual é a vida de cada um, qual é o perrengue, dá uma humanizada nesses caras, que a gente só vê a foto e o cara jogando e tal. Esse aspecto da vida íntima, né, que hoje é um asset muito importante para as pessoas, acho que tanto de tentar vender algum tipo de idealização, mas também de tentar vender alguma coisa que seja aproximável. É que no final das contas é no perrengue que a gente consegue ver né, ficar mais próximo, assim. Então é curioso isso. Tem algum boato, alguma fofoca que você goste muito, que pra você, assim, tá no seu hall de favoritas? E quando a gente estava pensando em quem chamar pra esse podcast, a gente estava rindo e lembrando de fofocas grandes, né, que aconteceram, assim, e boatos legais e engraçados, que a gente acha engraçados. E aí eu lembrei de um que eu gosto muito, que é o da Adriana Bombom esquecendo as filhas no churrasco, né, de que, cara, coitada, depois ela, né, veio falar de que isso foi realmente um trauma na vida dela, porque muita gente a julgou demais por conta disso. É Mas maravilhoso. é que a história, né, de que, assim, virou de fato algo que a gente diz, né, tipo de alguém ou de algo esquecido no churrasco. É aqueles termos que se perdem na origem, né? Ninguém mais lembra que foi a Bombom, assim, mas o esquecido no churrasco permanece. Essa é uma história muito boa mesmo. Teve a clássica fofoca também do término do Belo com a Vivi, por exemplo. Tem um negócio que, né, até hoje, porra, teve uma novela que chamaram os dois para fazer junto, 25 anos depois, e é uma comoção popular em torno disso. Daí depois acaba a novela, vai o Léo Dias entrevistar a Viviane Araújo para falar o que ela achou. Ao Belo fazendo show com imagem dos dois no telão. E aí ele pergunta pro público: vocês estão gostando da Vivi com o Belo e tal? Tem umas coisas que marcam muito, assim, que é a vida íntima das pessoas, mas que viram um negócio meio da cultura nacional, assim, né? Eu fico pensando no o que, por exemplo, não sei se você já refletiu sobre isso, do tipo, o que transforma uma informação em fofoca hoje em dia? O que transforma uma fofoca em uma coisa que não é uma fofoca, sabe? O que define exatamente isso pra você hoje? Eu penso que a fofoca, de alguma maneira, ela carrega um certo estigma da informação de bastidor não confirmada, né? Uhum. Ela é meio que isso, assim, pô, isso é uma fofocaiada, isso é não sei o quê. Mas depois, quando profissionalizou-se uma indústria do jornalismo de fofoca, que é o jornalismo de celebridades, eu acho que hoje esse tipo de fofoca, quando a gente chama assim,
É a informação de bastidor do mundo das celebridades e subcelebridades. Eu entendo que é isso, assim. É aquilo que não foi dito em on, né, como o jornalista fala, é a informação em off, é a informação de bastidor. E até por isso que hoje em dia as pessoas falam, né, que o jornalismo esportivo não é a fofoca dos marmanjos lá. Não, é 100%. Esses dias eu estava falando com meu namorado que gosta de futebol, né, eu também gosto, mas ele acompanha muito mais que eu, e ele falando: "Ah, acho que eu não conseguiria ser jornalista esportivo". Eu falei: "Por quê?". Ele falou: "Ah, porque esses informantes têm que tipo, às vezes tem que acordar com uma vibração do celular 1 da manhã, recebendo alguma informação de um número aleatório, dizendo alguma informação pra ele e querendo passar uma informação pra ele". Eu falei: "Gente, E o que é tem isso de totalmente fofoca". diferente das pulguinhas do Leão Lobo E as falando que o pessoas não Dudu têm vergonha, né, Camargo... tipo assim, os homens não têm vergonha de consumir, de que: "Ai, Exato, talvez tal jogador vá pra tal time, porque ele se deu mal com o jogador X, exato. e a transação não deu certo e não sei o que que vai acontecer". Um Isso negócio nunca ninguém reclama, né, de tipo: "Ai, nossa, que conteúdo terrível, ficar passando horas aqui consumindo é, isso". exatamente. O próprio, dia desse não teve uma história que o Neymar deu um tapaço na cara de um moleque lá no jogo? Foi do Aquilo Robinho Júnior foi do filho ainda, do tipo, Robinho. E aí tem toda uma história de bastidor, né, da relação que o Neymar tem com a família do Robinho, do quanto que o Robinho tinha sido bacana pro Neymar no começo da carreira e que ele esperava que fosse... Tudo isso é fofoca. Tudo isso é rigorosamente fofoca, tá me entendendo? Nossa, total. E você falou isso agora, né, de que é isso, eu acho que 100% que os caras não sentem vergonha de consumir esses conteúdos, porque não são chamados de fofoca. E o que normalmente, enfim, mais mulheres, né, mais o público feminino ou o público gay, enfim, consome, que não são os homens héteros, é muito chamado de fofoca. Eu acho que isso é uma coisa até que aí eu acho que até vai até pra um lugar mais profundo, assim, de que papos femininos, assim, às vezes importantes, sempre Exato. foram chamados de fofoca, né, mulher faz fofoca. E eu acho que isso também é muito uma forma de deslegitimizar, às vezes, conversas que acontecem ali, que são importantes, mas, afinal é tudo fofoca, né, tipo. E quando pega o lance das artes, né, de alguma maneira, de o mundo filme, novela, série, celebridades, não sei o quê, como se só mulher e gay consumisse ou produzisse isso, o que é uma outra maluquice, né, é colocado como um lance menos importante. Porque, né, na ordem de prioridade é lá, né, o futebol, a política, a polícia, e aí depois, essas porra aí que serve pra nada e tal. Enfim, eu acho que é uma visão que foi muito transformada ao longo dos últimos anos, mas se mantém muito forte, sem qualquer sombra de dúvida, e que é uma bobajada, cara. Eu acho de verdade uma bobagem, porque tudo, no final das contas, tem... Acho que principalmente comparando com o esporte, por mais que tenha uma infraestrutura, né, muito nobre, de estudiosos, e que eu respeito muito, que acho muito legal, eu não acho menos nobre do que a indústria do entretenimento. Muito pelo contrário, assim, são duas coisas que servem como companhia enquanto aguardamos a inevitabilidade da morte. Isso é maravilhoso, porque eu acho que a gente fala muito sobre o lado negativo da fofoca, que ele existe, né, porque, enfim, a gente vê consequências muito sérias, ainda mais desses perfis, enfim, que a gente sabe que postam qualquer boato sem ligar para as consequências que isso vão trazer para as pessoas que estão, né, Sobre qualquer ali. coisa. E aí É. é isso, sobre qualquer coisa. Mas é legal também falar sobre esse lado que é um entretenimento, não deixa de ser, e entretém as pessoas e chama interesse. E eu acho que isso que a gente até colocou ali na introdução, de que eu acho que a nossa atenção tá muito fragmentada hoje em dia, né. A gente não presta mais atenção nas coisas, as pessoas não conseguem mais ver um filme no cinema. E eu acho que fofoca por si só chama atenção, né, faz a gente focar, faz a gente prestar atenção, faz a gente querer saber, porque parece que é algo que não devia estar sendo contado, é algo que é É. interessante, que a gente quer saber da vida do outro, a gente quer julgar o outro. Eu acho que também passa um pouco pelo julgamento, né, de julgar o qual a atitude do outro que eu posso julgar aqui da minha casa? Eu tenho muito cuidado, principalmente profissionalmente, que eu não faço isso de julgar a vida íntima de ninguém nos bastidores. Isso não é o meu conteúdo, não é um negócio que eu faço. Mas é um negócio que eu amo fazer em reality show, porque daí a pessoa tá lá exposta. Ela, né, realmente ela escolheu estar lá. E aí vou fazer o meu julgamento eventualmente moral, mas normalmente não, normalmente o julgamento imoral é a respeito do que está acontecendo. Mas no final das contas, o que eu acho que é um dos
o grande apelo do reality show é a liberdade de falar mal dos outros. São pessoas que estão aparecendo na mídia para isso. Tem lá um julgamento semanal, um júri popular semanal, onde você vai falar quem estava certo e quem estava errado. E esse é todo o cerne desse debate que a gente está falando, né? De escolher um lado, de ter uma opinião, de se achar moralmente superior aos outros, que é um negócio muito importante também. E aquele negócio que a senhora começou falando, né? Do quanto que a linguagem foi desenvolvida por conta da fofoca e tudo mais, muito é por conta disso, né? Eu acho que uma das primeiras frases completas que o ser humano deve ter conseguido falar é: eu sou melhor que você, né? E isso é para isso que a fofoca serve, no final das contas. Agora, saindo um pouquinho do tema de fofoca, indo para esse tema da atenção, assim, eu fiquei pensando um pouco de como você separa, assim, o que é uma fofoca que você viu ali e achou engraçado, uma informação que você viu ali e achou engraçada, do que realmente prende a sua atenção e você pensa assim: putz, não, isso merece algo a mais. Por exemplo, o documentário dos bebês reborn, que foi uma grande coisa ali, né? Foi uma comoção, eu acho que trouxe esse assunto de novo para todas as pessoas. Sei lá, o que te faz pensar assim, não, isso aqui é mais do que um boato, um burburinho que tá acontecendo nas redes sociais, isso aqui merece a minha atenção e eu quero ver sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu sou fascinado por coisa esquisita, por gente esquisita, por história estranha, por, sabe, pelos mal afamados. Eu gosto muito, assim. E gosto quando é uma história aparentemente inofensiva que me faz rir, assim. Essa história do bebê reborn e muitas histórias que eu acabo me interessando, assim, vai meio nesse, assim, o que é inusitado, o que tem de diferente aqui, assim. Eu fico sempre muito atento a isso, assim. Além do bebê reborn, o que me chamou a atenção na época foi um depoimento de uma moça que foi xingada no shopping porque estava com o bebê reborn, e aí eu fui conversar com ela, porque ela foi chamada de maluca, segundo o depoimento dela. Daí eu chamei ela, o meu intuito era um só, saber se ela era maluca ou não. E eu entrevistei com ela, a Nani Reborn, fiquei encantado por ela, porque ela era qualquer coisa menos maluca, era uma pessoa completamente, terrivelmente normal, inteligente, bem-humorada, contou um monte de história e tal. Daí eu falei, pô, tem coisa aí, tem uma visão das pessoas que talvez não seja a mais correta a respeito disso. Uma coisa foi levando a outra, mas eu gosto do inusitado, eu gosto da autenticidade, assim. Eu acho que a gente está num mundo em que está todo mundo muito preparado para tudo. Tá todo mundo muito estudado, é a era do media training, é a era do, como é que eu saio dessa, do comitê de crise e tal. E, tem um cara que eu sou apaixonado, que todo mundo vive xingando ele na internet, que é o Davi, que ganhou o BBB 24. O pessoal reclama muito dele e finge que criou uma expectativa com ele, que eu não acho que seja uma expectativa genuína, e o cara não para de ter histórias curiosas pra gente curtir, sabe? Uma hora ele tá criando galinha para botar ovo, noutra hora ele tá construindo casa, numa outra hora ele tá apanhando do Bambam. Nossa, sim. Ele tá em Dubai e ele realmente tá em Dubai, mas aí ele faz um helicóptero de ar pra pôr na foto de que ele realmente tá em Dubai, mas ele quis mentir do helicóptero. E aí ele vai pra Dubai só com a passagem de ida, ele não sabia quando que ele ia voltar. Aí eu chamo ele pro meu programa de entrevista lá no UOL, ele não aparece. E aí, cara, eu só consigo ficar fascinado, eu só consigo achar tudo maravilhoso. Porque é isso, não, vamos colocar esse cara aqui nessa agência, vamos ter esse tratamento, vamos colocar um norte, uma causa para ele ser o embaixador dessa causa, como hoje em dia, todo mundo tem alguma coisa dessa e tal. Que eu acho legal, acho que as pessoas podem ter uma profissionalização, né, da sua presença online, da sua vida. Eu acho que é ótimo quem decide fazer isso. Mas jogar pedra em quem decide não, ou quem não consegue, ou quem não quer, eu acho que é um tiro no pé, cara. Quanto mais gente diferente e fazendo coisas inesperadas, eu acho que é melhor para todo mundo. Menos a gente vai saber de guerra. Nossa, assim, e é muito bom isso, porque eu tava falando, você contando dos bebês reborn e do Davi e etc. Eu acho que talvez sejam pessoas que sejam o contrário da fofoca, né? Porque eu acho que às vezes essas coisas que a gente tem mais vergonha por serem diferentes, por não serem tão comuns, a gente normalmente esconde, né? E essas pessoas, pelo contrário, tipo assim, eu mostro isso pro mundo, e é isso que eu sou, e é isso. Talvez seja o contrário, né? Você realmente falar, bancar de, não,
é isso aqui que eu quero, e eu que tô falando que é isso que eu quero, então eu gosto de bebê reborn, é isso, e essa é minha pira, e eu tô aqui, e tá tudo bem. E Exato. talvez seja o contrário um pouco da fofoca, né? Tipo, bancar mesmo, né? É isso aí. Eu tenho um programa no UOL, que é um programa de entrevista, que se chama O Povo Quer Saber. Que cada episódio é sobre um tema específico que é inusitado. Assim. Então, dos episódios foi sobre pessoas que amam OVNIs, que é até um assunto que está bombando Em agora. alta agora. Pô, eu recebi um ufólogo, que é o Edson Boaventura, fenômeno, um cara super estudioso, assim, bem sério nesse sentido. E recebi a Lucimara Parisi, que era a diretora do Faustão e do Ratinho, e que o Lembro sonho dela é ser super. abduzida. O sonho dela é ser abduzida. Adorei. Isso não é um tipo de coisa que você fabrica, né? Que você acha por aí. Isso é isso. Aí no outro episódio, a gente conversou com uma galera que é furry. É uma galera que cria um personagem na internet e aí monta uma fantasia felpuda e vai para os encontros. Às vezes sai com o marido, com a namorada para passear fantasiado. Aí são animais híbridos, assim, tem a raposa borboleta, tem são pessoas que vivem essa paixão de uma maneira genuína, e você vai olhar de longe, você fala, porra, que gente esquisita. E aí você vai olhar de perto, é só um hobby diferente, assim. E que todo mundo deve ter uma coisa extremamente esquisita, mas esconde, e aí, enfim, vira uma fofoca, às vezes, etc. Mas essas pessoas não escondem, né? Elas estão ali. E eu acho que só pessoas interessantes têm esses interesses esquisitos. A pessoa mais chata que você conhece, provavelmente, ela não tem nada disso, sabe? É E eu, super e eu, normal. eu de fato não só me interesso, mas me importo com essas pessoas. Até porque, porra, um cidadão já pós-crise da meia-idade já, com essa quantidade de gibi em casa, gastando todo o salário em história em quadrinho e achando o máximo e fazendo vídeo e tal. Eu me vejo nas Mamães Reborn, tá me entendendo? É que eu não embalo ninguém, porra, mas se eu quiser eu embalo. Você falou agora de você, né? Tipo, dos seus mangás e tal, de tudo isso. Você também se preocupa, assim, com essa questão de vida pública e vida privada, de coisas que você não quer falar sobre você e coisas que você não quer compartilhar sobre você e que, quem sabe, um dia podem até virar uma fofoca, né? Se alguém descobrir em algum momento, não sei, e que você parar numa. Não sei se você já foi parar em alguma página de fofoca nesse sentido. Não sei. Como você lida, assim, pessoalmente com essa questão? Cara, eu não falo nada de mim, assim. Porque não é o foco do meu trabalho, da minha vida, não tem interesse, eu odeio falar de mim, até no círculo íntimo, assim, eu não gosto de ser atenção, eu gosto de falar dos outros. Mas eu não posto mais, depois que eu fiquei mais conhecido, assim, pô, quase não posto onde eu tô, foto com a minha esposa, foto com alguma coisa, não posto, não tenho o menor. Fico até preocupado, porque tem um lado de perturbação nisso também, né? Só que, para muita gente, é um negócio. E é um negócio muito rentável, assim, você contar a sua vida, você organizar a sua vida, Talvez né? seja o mais rentável hoje em dia. Eu Filtrar. acho que as pessoas que fazem mais sucesso são as que mais mostram a vida Tot- pessoal e mais expõem tudo que tá acontecendo, deitam em cima das fofocas que aparecem. Então, assim, o que ela não mostrou, ela quer que talvez Exato, alguém mostre, pensando: será exato. que é isso mesmo? Será que não é? Exatamente. E é onde tem uma identificação mais fácil, né? De, poxa, esse casal é assim, legal, gosto deles, ou sou melhor que eles, ou sei lá o quê. Cria isso, né? Mas eu nunca foi a minha, não gosto, detesto, sou um cara tímido e reservado e não gosto. E também tem uma vida muito pouco interessante. Agora, você acha que tem um limite da fofoca? Você falou isso do seu trabalho, né, de que você normalmente comenta coisas que já são uma coisa que todo mundo já sabe, todo mundo já tem essa informação e já estão confirmadas. Mas eu imagino que em algum momento, sei lá, coisas pequenas como a gente falou aqui, sabe, se será que X traiu X? Essas pequenas fofocas que estão nas redes sociais, assim. Você acha que tem um limite pra fofoca? Qual que é? O que que você decide não comentar de jeito nenhum? Mesmo que às vezes dê alguma vontade de comentar, mas você pensa: "Putz, aqui eu acho que passou do limite, isso não devia estar sendo tratado como uma fofoca", sabe? Cara, eu dificilmente vou falar alguma coisa assim, tanto na minha coluna quanto nos programas que eu faço, assim.
dificilmente eu vou falar de alguma coisa que já não seja plenamente conhecida, sabe? Eu vou ser a segunda tela, eu vou ser ali o interlocutor para falar de alguma coisa que todo mundo sabe, mas e ainda assim sempre tomando muito cuidado com saúde, com vida íntima de terceiros, de repercussões na vida. Eu sou super careta com isso, assim, eu não gosto e não vou atrás e não quero saber. Às vezes me mandam denúncia de alguma coisa, eu sempre falo, eu não trabalho com informação. Eu sou a pessoa errada para trabalhar com informação. Eu quero saber só o que todo mundo já sabe. Não tenho o menor interesse em ser o primeiro. Eu chego tarde no hype de tudo. Fui decorar quantos filhos a Virgínia tem esse ano. Eu não sabia. E, e de verdade, não é nenhum negócio que eu gosto de consumir, assim, sabe? Não é será que ela se separou ou não se separou? Eu quero que todo mundo se exploda. Eu tô muito pouco interessado. Mas eu acho que isso por mais que seja um jeito de que enfim, você disse agora que não tá interessado mesmo, acho que é importante a gente refletir sobre isso mesmo, né, porque é isso, tem uma galera que passa dos limites gigantescamente, né, de Demais. falar de X pessoa que morreu, de falar especular se né, são coisas Doença. assim doença, não, e coisas que mexem de fato com a vida de uma pessoa, né, a gente já viu coisas extremas, tipo suicídios acontecendo realmente de fato, porque um boato foi espalhado sobre isso, né, então por mais que Tá? a gente, as pessoas tratem com leveza esse tema, etcétera, ele também pode ser muito pesado, né. Não, e acho que tem tanta coisa boa pra gente falar, tanta polêmica vazia, tanta coisa besta, assim, que entrar numas. Eu antigamente eu falava um negócio, eu até parei de falar, vou voltar a falar, que eu sempre falei que eu gosto de viver no rasinho. Eu não quero me aprofundar muito em nada, eu quero saber aqui, ali e tal. E pra mim é isso, assim, e eu tento respeitar muito a voz que eu tenho hoje em dia, de saber que tem um impacto algumas coisas que eu falo, não necessariamente na vida de quem eu tô comentando, mas de quem tá me ouvindo, e de tentar ser o mais responsável possível. Porque a galera entra numas e já tem muita sacanagem na internet que eu não acho legal, assim, acho que é baixo astral, acho que tem muita coisa séria de verdade acontecendo sempre. E eu tento ser o contraponto ali do desimportante. Sempre falo também que se a minha coluna fosse num jornal, assim, impresso, eu queria estar lá entre a cruzadinha, o horóscopo e a tirinha do Calvin, sabe? Queria estar ali, assim, pô, a coisa menos. Ah, o que que aconteceu aqui? Ah, tá bom, beleza. E já passa logo para alguma coisa mais importante, assim. Eu não. E hoje eu vejo que existe uma corrida muito intensa em busca da importância, da relevância, do furo, do que é. Tudo parece muito grave se você entra na internet. Tudo parece muito urgente, assim. E eu acho que algumas pessoas têm que tentar fazer uma força contra, assim, sabe? Eu disse, não, calma, não é importante. Calma, não é urgente. Calma, vamos ver o outro ângulo dessa história aqui, assim. Porque senão você fica maluco. Senão nada na internet presta. E eu acho que acrescenta isso, eu acho que mais ainda, né, uma sensação de que tudo tem que ser produtivo, tudo que você lê tem que ser muito interessante, tudo que você faz tem que acrescentar alguma coisa pra sua vida, tudo que você Também. nossa, eu não vou falar tudo porque vai ser uma semi-fofoca. Eu li um livro que eu fiquei tão constrangida de ter lido, e aí eu pensei assim: "Nossa, será que eu leio esse livro em inglês? Porque aí pelo menos eu vou sentir que, assim, Ai, meu pelo Deus. menos eu treinei meu inglês, sabe?" Então assim, e eu falei: "Quer saber? Dane-se, dane-se. Eu vou ler esse livro terrível e foi ótimo, foi maravilhoso." E aí eu pensei: "Maravilhoso, acrescentou algo na minha vida?" Provavelmente não, Mas, provavelmente não acrescentou. mas não é, né? Não tem aquele outro livro que é A Vida Não É Útil? Isso, porra. Um dos melhores livros que eu li recentemente foi da Colin Hoover, que é a maior vendedora de livros do mundo, que é só uns romance meio errado, assim. Cara, eu achei incrível, eu devorei o livro, porque é bem escrito, tu acaba uma página, já quer virar outra e vai. E é isso, a literatura tá aí para isso também, fazer companhia enquanto a gente espera a morte. Não, eu acho que outra coisa que mostra também eu acho que talvez a importância da gente
desses conteúdos, assim, que não vão levar a gente para lugares muito complexos e tal, quando você olha, por exemplo, podcasts que estão fazendo muito sucesso, a Déia Freitas tá aí para provar, né, Sabe? que são podcasts nada mais, nada menos do que fofocas contadas, que você, na verdade, nem sabe quem são as pessoas que estão envolvidas, porque eu acho que parte do interesse na fofoca é você olhar ali e falar, nossa, esse nome, eu conheço esse nome, etc. Mas acho que em casos desses podcasts, assim, são podcasts que você não sabe o nome das pessoas que basicamente, né, estão ali fazendo aquela história. Mas só o interesse de você ouvir uma história absurda e de ouvir algo interessante acontecendo e que você vai esquecer provavelmente daqui a pouco, mas que você vai se chocar e você vai. E realmente, né, são histórias, cara, que te prendem demais, igual você falou do livro da Colleen Hoover agora, elas são feitas pra te prender. Isso Yeah. já dá um alívio tão grande na vida, parece, né? E é o passatempo, né? É aquela coisa assim, de entre uma coisa e outra. A gente tá o tempo todo trabalhando cada vez mais, tendo cada vez menos tempo para nós mesmos. Então precisa ter algum tipo de descompressão, assim. Eu vejo às vezes uns coaches, uns caras, ou às vezes até uns caras mais sérios que coach, falando, não, eu li 400 livros este ano. Daí tu vai ver os livros, porra, Padrinho Rico, Mamãe Budista, como adquirir os 7 esferas do dragão. É tudo um negócio assim muito melhore sua vida e tal. E acho que perde um pouco do espaço para a poesia. E a poesia pode estar na poesia sentido estrito, mas também no sentido lato de uma porra de um podcast da Déa Freitas, uma viagem da Camila Frender, um negócio. Cara, é maravilhoso, aumenta o repertório, isso aumenta o repertório. Conversar com os outros, ouvir as histórias dos outros, dar uma navegada na ideia dos outros e tal. Então, acho que é importante, cara. Eu acho que é muito importante. Não no sentido útil, mas no sentido Eu acho que de. existe uma Pô, diferença aí, né? De que tem coisas que realmente são importantes a gente saber, porque, enfim, o mundo tá acontecendo e a gente não pode também ser alheio a tudo, né? Então, enfim, ser alheio a tudo que tá acontecendo na política, ser alheio a tudo que tá acontecendo de sério no mundo. Eu acho que existe um lugar da gente entender que, sim, tem coisas claro, que são importantes porque a gente. Claro, não é que a gente tá colocando no mesmo lugar, mas tem também uma coisa de talvez não ranquear tanto assim, do tipo, a pessoa que lê isso aqui, que consome isso aqui é extremamente culta e a pessoa mais inteligente do mundo, e a pessoa que consome isso aqui, que é outro conteúdo, que seja uma fofoca, que seja qualquer coisa do tipo, não vale, sabe, não é interessante, não tem nada de interessante, tá ali só passando tempo. Acho que é um pouco nisso, né, de entender que, claro, existem coisas mais importantes que outras em notícias, informações, obviamente, e a gente precisa também olhar para o importante, mas por que também ter tanta culpa, de olhar para o desimportante, né? Não, e eu nem acho que é tanto culpa, mas é sempre essa coisa da gente estar querendo ser melhor que os outros, tá ligado? Uhum, É esse lance não, isso é cultura inútil. Isso eu discuto muito essa questão da cultura inútil, porque eu acho que nada é inútil se você for minimamente inteligente o suficiente, tá ligado? Tudo dá pra tirar alguma coisa de tudo. Tudo é uma experiência humana de alguma maneira. Agora, você precisa analisar as coisas sob essa ótica? Eu acho que não. Você pode apenas se divertir. Você pode apenas passar seu tempo. Você pode apenas ter alguma coisa para fazer que seja enquanto não chega o ônibus, sabe? Que seja enquanto a reunião não começa. Que seja porque você precisa dar uma apaziguada. Que seja porque você gosta, sabe? É simples assim. Quando a gente fala de fofoca também, cara, revela muito dos nossos comportamentos humanos, né? Igual você falou agora, por exemplo, da nossa vontade de sempre querer ser melhor que o outro, da nossa vontade de sempre achar que a gente vai fazer melhor que o outro, e se fosse a gente naquele lugar, a gente não teria feito aquilo, a gente não teria tomado aquela atitude, a gente não teria Exato. nananana. Mas é isso também, às vezes pode ser só algo leve ali e que sirva para entreter, mas você acha realmente que não existe uma culpa, assim, das pessoas de consumir esses conteúdos? Você se vê, assim, às vezes pego num looping de, sei lá, tentar entender a treta da Malévola e da Jojo Todinho e ficar horas ali pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? Talvez eu tenha perdido 1 hora vendo vídeos sobre isso, que assim, poderia ter sido mais bem usado, assim, então, Não. talvez. Eu acho que não. Eu acho que todo tempo investido nessas bobagens é um tempo bem investido. Porque, no mínimo, você vai ter um assunto para a mesa do bar no fim de semana.
você vai ter algum papo pro cafezinho da firma, o que seja e tal. E no mínimo você passou aquela 1 hora ali, pô, chocado com alguma coisa que tá muito distante da tua realidade. Pra mim, fica mais difícil de julgar a utilidade dessas coisas, porque pra mim tudo é útil porque eu trabalho com isso de alguma maneira, né? Então, não tem tempo perdido de Malévola e Jojo Todinho. Mas, porra, eu tô passando por um perrengue agora, que é a Casa do Patrão, que é um reality show que eu fico questionando minhas escolhas, sabe? Principalmente depois de um BBB bom, quando o resto do ano não fica à altura, eu começo a pensar, pô, eu devia fazer um cursinho, eu devia estudar para concurso, eu fico com essa angústia, sabe? Porque eu não sei se daqui a 5 anos vai estar bom ainda o reality show, e como eu te falei, eu sei que eu tô inserido nesse universo das celebridades, da fofoca, sabe? Mas eu não tenho o menor interesse, de verdade. Eu gosto quando é esquisito, quando tem alguma coisa diferente, quando dá pra dar risada. Mas, porra, ficar analisando José Felipe e Ana Castela com Virgínia e não sei o quê, eu quero que todos se explodam. Eu não tenho o menor interesse na vida íntima deles. Agora, se vem um livinho e apaga um vídeo e fala que a mulher mandou apagar porque tá com o ciúme da Virgínia, né? Daí essa história me interessa porque eu acho engraçado. Entendeu? Mas é por isso, é porque é engraçado, não porque eu tô preocupado com não, mas essa Virgínia, ela realmente está acabando com casa. Que isso, pô? Tanto não me importo, sabe? Mas isso é ótimo, né, porque eu acho que a gente falando sobre isso da fofoca, tem um lado que é real, assim, de que, cara, as conexões sociais são muito construídas com base em fofoca, né. Se você tem uma fofoca interessante de um grupo de amigos em comum que você conhece, é muito mais fácil a chance de você se enturmar com as pessoas e ter um assunto pra falar, Demais. e você passar a tarde conversando sobre aquilo, do que às vezes você não ter nada pra falar, e às vezes você fica ali. Então, é uma ferramenta de socialização muito grande, né, eu brinco com isso, mas assim, o fato de eu ser cronicamente online, às vezes, que eu não me orgulho, e aí às vezes eu penso: "Putz, será que eu devia estar fazendo algo melhor com as minhas horas e lendo 300 livros por ano?", ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso: "Cara, eu tenho papos extremamente engraçados e divertidos por saber de tudo isso que acontece Exato. nesse ambiente maluco chamado redes sociais", sabe. É exatamente isso, cara. E tem aquela história, né, de, porra, não tem nada que una mais duas pessoas do que um inimigo em comum, né? Eu tinha até colocado uma última pergunta aqui que eu acho que a gente pode ir pra ela, já que o papo tá terminando, que é, sei lá, se a fofoca acabasse, assim, o que que você acha que mudaria nas nossas relações sociais? O que que você acha que mudaria no nosso dia a dia? Ô, Dandara, eu acho que o fim da fofoca seria mais devastador que a bomba atômica para a humanidade. Porque não sobra nada depois. Tudo que existe, de alguma maneira, né, o grande acordo social que nós temos, ele parte pura e simplesmente disso, assim, do que a gente fala no quarto a respeito dos outros, do que os outros falam sobre o que fazemos, né, longe da vista dos outros. E é isso que é o motor de tudo, das relações, das famílias. Vamos entrar em fofoca de família aqui, dentro da própria família. Se acaba isso, sobra o quê? Vão se reunir no jantar de Natal para quê? Não tem o que falar, não tem conversa. Não existe, não existe. Por quê? Porque no final das contas é a vida, né? Não dá. Tem essa ideia de que, não, como é que é? Grandes pessoas falam sobre ideias e pequenas pessoas falam sobre os outros, né? Não tem uma coisa assim? É uma Uhum. bobagem isso. É uma bobagem. Todo mundo fala dos outros. Todo mundo quer saber mais dos outros. Porque é aí que a gente se reconhece. É aí que a gente olha para si mesmo também, tá ligado? Então, não existe, ninguém existe no vácuo. Ninguém. Tem uma outra coisa que eu discordo também, que ninguém é feliz na comparação. A gente é feliz na comparação pra cacete. O que a gente mais é feliz é na comparação. É o eu sou melhor que você. É o que nos faz tentar ser melhor. É querer ser melhor que os outros também. É claro, não dá para ser patológico. tem que construir o seu. Mas não vem me dizer que isso não é um ponto na vida de absolutamente todo mundo. Todo mundo, todo mundo. E quanto mais de boa a gente levar isso, melhor. E que você não faz uma mínima fofoca, né, porque eu aposto que até quem falou que fofoca não edifica,
faz sim e fala dos outros, e deve falar mais do que às vezes pessoas que falam que a fofoca edifica, porque eu acho que é esse lugar de superioridade que você falou, de que tipo Total. assim, não, eu não ligo pra isso, mas provavelmente julga muito mais os outros e fala muito mais dos outros do que Isso quem já é um fala. julgamento, né? Isso já é um. Exato. Isso é. Não, o quê? Deixa eu tirar meu monóculo aqui. Ah, se ferrar. Ai, muito bom, Chico, adorei o nosso papo, obrigada, foi Adorei. ótimo, adorei. Bom, espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido, aproveitado e se divertido com esse papo tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita pra não perder os episódios que rolarem por aqui. Segue também o The Summer Hunter no Instagram, @TheSummerHunter. Lá a gente posta conteúdo todos os dias às 7h30 da manhã e mais os conteúdos ao longo do dia ainda. A gente também tem 2 newsletters, uma newsletter semanal com textos mais aprofundados de temas do cotidiano e uma newsletter diária, que são pequenos drops ali para você ter um dia mais solar. Além disso, a gente tem uma revista impressa, que está na 8ª edição, e você pode garantir ela tanto em lugares presenciais que estão lá no nosso Instagram, quanto online. Todos os links estão aqui na descrição desse episódio. Esse foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A edição e produção é de Adriana Sete, Fernanda Nascimento e Manuela Stelzer. Já as artes ficam por conta de Eduardo Costa, enquanto a produção executiva é de Ricardo Moreno. German Carmona cuida dos novos negócios. E a apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca. Tem ou trabalha para alguma marca e quer vê-la aqui no Desenrola? É só mandar um e-mail para comercial@thesummerhunter.com.